Santo é o Senhor, poderoso e fiel, para nos ensinar, para nos trazer o conhecimento através da Santa Palavra, porque o maior instrutor, o maior professor está aberto a nos ensinar. Quando abrimos a nossa porta do coração e da mente, desejamos aprender, clamamos a Deus, ao Espírito Santo, e Ele trará a resposta, trará abertura da nossa mente espiritual, para que a palavra chegue até nós e faça a diferença, faça alguma modificação dentro de nós, quando necessário nos use para abençoar aqueles que estão aflitos, necessitados. Então a palavra de Deus nos traz hoje no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, do versículo 18 ao 23, o seguinte: fala referente a respeito dos primeiros discípulos. Como surgiu os primeiros discípulos? Você já procurou saber e entender? Então está aqui. E hoje eu quero compartilhar. Fala assim: os primeiros discípulos. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançava as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde, pois, mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no, e, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com o pai, Zebedeu, consertando as redes e chamando-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então está aqui a palavra de Deus. E aí a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguiam-no uma grande multidão de gente da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. Então veja que pessoas de todas as partes recorria ao único mestre, Jesus Cristo, mestre da nossa vida, Senhor dos senhores, pastor e nosso socorro, nosso único e verdadeiro caminho para chegar até o reino do nosso Pai. Para falarmos com nosso Pai eterno, devemos recorrer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então está aqui a palavra, e observamos que quando os dois irmãos estavam ali, Simão, chamado Pedro, e André, lançando a rede ao mar, quando Jesus disse: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens, eles logo fizeram o quê? Deixaram as redes e seguiram a Jesus. E assim foi, com os primeiros discípulos. Quando Jesus passava que o convidavam, eles logo deixavam o que estava fazendo e o seguiam. Da mesma forma, a gente precisa entender quando Deus envia algum dos seus para evangelizar, para buscar, fazer um convite, devemos deixar alguma coisa que a gente às vezes está priorizando demais e seguir
o ide do Senhor, fazendo a obra do nosso Deus, tornando assim discípulos verdadeiros de Jesus Cristo. Porque todo chamado tem sua recompensa. Todo chamado tem sua consequência. Quando Deus nos convida é porque Ele já preparou algo para nós. Quando nós deixamos de segui-lo, de obedecer o mandamento, a gente também tem consequências que não serão boas para o nosso futuro. Então fica a palavra de Deus, leia em Mateus 5, o capítulo 5, é uma sequência desse estudo. O capítulo 4, se você ler todo, vocês vão entender que há uma instrução da palavra de Deus para nós. E decida o que você quer hoje para a sua vida futura, para os seus descendentes, para a sua família, para a sua casa, porque bom e agradável é quando a gente obedece o mandamento do nosso Pai. Que o nosso Pai, quando Ele promete, Ele nos dá, Ele não revogará a promessa dEle. Mas é necessário que a gente escute, entenda e obedeça. Amém?